com alguns pastores numa cidade aqui, ó, São Luís de Montes Belos. Estão fazendo um movimento lá de unir as igrejas e os pastores para pedir a salvação daquela cidade. Eu achei tudo aquilo muito maravilhoso. Participei, contribuí com o que eu pude. E um dos pastores perguntou assim para mim: por que você está na casa de adoração em Trindade? A minha resposta foi: porque eu não consigo mais estar no lugar onde não se importa com as nações. Porque se você quer encontrar o lugar do coração de Deus, esse lugar é as nações. Que eu quero compartilhar com os irmãos, se eu conseguir. É sobre a igreja e o seu propósito. Amados, nós precisamos entender o que é a igreja. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco você está confundindo igreja com CNPJ. Você está confundindo igreja com essa placa que está aí fora. Você está confundindo igreja com esse prédio, com essas coisas aqui. Então a gente tem que saber o que é a igreja. E precisamos entender também o propósito da igreja. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco você vai confundir o propósito. Você vai achar que a igreja é um clube e que o seu dízimo é a mensalidade. Quando nós olhamos para a igreja do Brasil, irmãos, eu estou falando de nós agora. Quando eu olho para a igreja do Brasil, a igreja de Jesus no Brasil, ela é uma igreja próspera. Deixa eu te dizer algo que eu creio que você já sabe, mas vamos melhorar aqui isso. A igreja no Brasil, amados, ela não tem falta de recurso. A igreja brasileira tem dinheiro. Você sabia que entra 55 bilhões de reais por ano na igreja evangélica no Brasil? Então ela tem dinheiro. Talvez uma das igrejas que mais recebeu de Deus nos últimos anos seja a igreja no Brasil, irmãos. O Brasil chama a atenção do mundo, você sabia disso? Na Europa, na Ásia, na África, em todos os continentes, o Brasil chama atenção. A igreja do Brasil chama atenção. Ela é próspera. Ela tem recebido muito de Deus. Isso deve mexer com a gente. Porque Jesus disse assim: olha, a quem muito é dado, muito é exigido. Eu conversava a respeito dessas coisas com um grupo de pastores, e aí me fizeram uma pergunta. Então você quer dizer que a igreja do Brasil, ela não tem visão missionária? Falei, o problema da igreja do Brasil não é visão. O problema da igreja do Brasil é libertação. Ela até sabe sobre missões, ela tem até um pouco de conhecimento e de informação, mas ela precisa se libertar da avareza, do amor à igreja que não é minha e nem sua, ela é de Jesus. O Brasil está cheio de pastores casados com a igreja, mas ela é noiva do Senhor. Ela não é minha, ela não é sua, ela é dele, ela é de Jesus e só de Jesus. Esse sentimento de posse que há nos líderes, esse sentimento de posse de que a igreja, eu até digo que ela não é minha, mas aqui dentro eu me comporto como tal. Então ela precisa de uma libertação. Precisamos saber quem somos e para que estamos aqui. Nada é mais imbecil do que alguém na guerra com espada na mão, dando golpe no ar. Quando Paulo fala sobre as suas expectativas ministeriais, ele diz: eu não quero viver assim, como alguém que está na batalha, com a espada na mão, golpeando o ar.
Aqui está o inimigo, mas você está lá golpeando o ar. Se nós não entendermos o que é igreja e o propósito pelo qual Deus estabeleceu ela aqui, daqui a pouco nós vamos estar assim, irmãos, confundindo igreja com prédio e confundindo igreja com clube, onde o nosso dízimo nos autoriza a dar opinião, onde o nosso dízimo respalda a sociedade. Sou sócio desse lugar, afinal de contas eu ponho meu dízimo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com a igreja. Tudo isso é muito raso, tudo isso é muito pequeno. A igreja é a maior instituição na terra, amados. É a instituição mais poderosa na terra. É a única instituição que barra, que fecha as portas do inferno. A palavra mais usada na Bíblia para a igreja é a palavra eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Diga todos comigo: igreja, eclesia, chamados para fora. É o termo usado para explicar um grupo de pessoas que se reúne no templo ou de casa em casa. É o termo usado para explicar a comunidade dos santos. Isso é eclesia, um grupo de pessoas que estão sendo edificadas por Deus com um propósito objetivo, com um propósito claro: sair para fora. Esse termo eclesia aparece na Bíblia pela primeira vez na boca do próprio Senhor Jesus, em Mateus 16. No verso 18, quando ele diz: eu edificarei a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E no capítulo 18, verso 17, quando ele está ensinando os discípulos a tratar pecado na igreja, ele diz: se um irmão pecar contra o outro, traz a eclesia, traz a autoridade da eclesia e resolve. Esse termo, ele aparece só essas duas vezes nos 4 evangelhos. Depois ele aparece 23 vezes no livro de Atos, que é o início da história da igreja. 23 vezes ele aparece no livro de Atos. E 114 vezes ele aparece em todo o Novo Testamento. Se você estudar as Escrituras, você vai descobrir, amados, que só existe 3 povos na Bíblia. Preste atenção nisso. Só existe 3 povos na Bíblia: judeus, gentios e igreja. Vamos dizer junto? Diga comigo: judeu. Todo mundo que não falar não vai jantar. Judeu, gentios e igreja. Mais uma vez: judeus, gentios e igreja. Esses são os 3 povos que a Bíblia apresenta. Judeu é todo aquele que nasce dentro da geografia de Israel. Gentio é todo aquele que nasce fora da geografia de Israel. Qualquer lugar na terra que a pessoa nasceu fora da geografia de Israel, a Bíblia chama de gentio. Era o que eu e você éramos antes de conhecer o Senhor. Mas quando você conheceu o Senhor, quando você nasceu de novo, você não é mais gentio, você agora é igreja, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus vai tratar com esses 3 povos. Deus vai tratar com o judeu na sua rebeldia por não aceitar Jesus como Messias. Ele vai tratar com os gentios, que são os povos que não se convertem, que não se converterá ao Senhor. Deus vai tratar também com os gentios, por eles não crer no sacrifício do seu Filho para salvar a humanidade. Mas Deus também vai tratar com a igreja. Esses 3 povos, judeus, gentios e igreja, passarão
pelo Senhor. Haverá um tempo de juízo para Israel. Haverá um tempo de juízo para os gentios. Semana passada eu estava lendo um pouco sobre a grande tribulação. O juízo de Deus sobre o homem, sobre a rebeldia do homem. Mas haverá também um tratamento de Deus, irmãos, com a igreja. A palavra de Deus fala do tribunal de Cristo, que é onde nós seremos julgados, não pelos nossos pecados, porque as Escrituras é muito clara. Se você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, a palavra de Deus diz que todo o seu passado de pecado foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas nós vamos sofrer um julgamento para distribuição de galardão. A palavra de Deus diz que cada um de nós seremos recompensados por aquilo que nós fizemos por meio do corpo. E aí eu volto do testemunho do irmão que eu citei lá do Laos, o qual você nunca viu. E quando você vê aquele jovem receber a coroa que Jesus vai dar para ele, você vai questionar. Não, mas o meu ministério geral do nascimento foi mais conhecido do que o dele. Aí Jesus vai puxar um histórico. Jesus vai puxar a ficha daquele jovem. E Jesus vai mostrar aquele jovem dentro da mata, com malas de Bíblia na cabeça, atravessando o córrego. Não é igual eu não, que de vez em quando fica em hotel 5 estrelas. E aí nós vamos entender, amados. Eu creio que a grande maioria aqui já não é mais gentil, você é a igreja. Apesar que eu penso também que tem alguns aqui que ainda é gentil. Que hoje o Senhor desperta o seu espírito para que você saia desse lugar e entre noutro. Eu quero ler um texto com você, que parece que não tem a ver, mas tem a ver. João capítulo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia. Evangelho de João no capítulo 10. Versículo 2, Jesus diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, eclesia, e as conduz para fora. Verso 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Olhe para mim um instante. Porta é um divisor de ambientes. Alguns instantes atrás eu estava lá fora, estacionei o meu carro lá. Eu estava na rua. Depois eu passei pela primeira porta e eu fiquei na recepção. Depois eu passei pela outra porta e fiquei dentro desse ambiente que todos nós estamos. Então porta é uma mudança de ambiente. Ninguém é igreja sem passar pela porta chamada Jesus Cristo. Precisamos dessa porta. O Fábio, que está na Tailândia, eu estava vendo o tamanho do desafio dele lá. Ele disse: senhora, que dá vontade de evangelizar, Geraldo, mas eu não sei o Thai, nem inglês eu sei. Eu disse para ele: quando você for começar, quando você aprender as primeiras frases em Thai, quando você já aprender a pregar inglês, pregue sobre a porta, porque a porta é a entrada. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas o caminho, a verdade e a vida só é acessado se você passar pela porta. A porta é uma mudança de ambiente, irmão. Colossenses capítulo 3, verso 13, se você quiser abrir, diz assim: Ele, Jesus, o Filho de Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse texto também fala de uma mudança. Esse texto também fala que Deus nos tirou de uma realidade para outra.
Porta é mudança de ambiente. E esse segundo texto que nós lemos aqui completa o primeiro. Você tem que passar por essa porta. Essa porta que é uma pessoa, arranca você, tira você das trevas, do império, onde tem um imperador chamado diabo. E em João 10:10, Jesus diz que ele é um ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só para isso que ele veio. Mas no próprio verso 10, a porta diz: eu também vim. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Há uma mudança de ambiente, amados. E o verso 18 fala de uma cabeça. E fala de um corpo. Precisamos entender a igreja a partir desse texto. A igreja é um organismo vivo. A igreja são pessoas que foram libertas das trevas. A igreja é um grupo de pessoas que foram libertas das garras de Satanás, do pecado. Um corpo que está sobre um governo. Ontem eu ouvi uma palavra tremenda sobre salvação. Eu ouvi um jovem ontem que os meus olhos brilharam, meu coração quase salta de dentro de mim. Um jovem de 20 anos de idade, Lucas, que menino bonito, ungido. 16 anos de idade, ele teve um câncer no fêmur. E ele tinha recebido uma palavra com seus 14 para 15 anos, que Deus usaria ele para levar jovens e multidões ao Senhor Jesus. Começou a sentir uma dor ali no fêmur. A dor não passava, chorava de dor, noites chorando de dor. Os pais levam no médico. O médico olha para os pais e diz: eu tenho uma triste notícia para vocês. O Lucas tem um tumor maligno, um câncer maligno no fêmur. E o médico começa a falar para aquele jovem tudo que vai acontecer com ele. Da queda do cabelo, dos remédios. E ele foi logo internado de imediato. Quando ele deitou na cama, a enfermeira veio para começar o tratamento, injetando remédio na veia dele. Naquele momento ele disse: Senhor, eu não quero esse remédio na minha veia. Eu quero o fogo do teu Espírito. Eu quero o fogo do teu Espírito em mim, Senhor. Irmãos, Deus curou aquele jovem. Estava melhor do jeito que estava. Deus curou aquele jovem. Deus fez uma obra linda daquele jovem. E Deus deu uma habilidade para aquele jovem. Deus deu uma graça para aquele jovem, para explicar sobre a salvação, sobre o que é uma pessoa convertida. Ele pregou naquele texto do jovem rico que Jesus chegou para ele, e ele faz a pergunta para Jesus: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus apresenta a lei, porque Jesus não podia apresentar a graça, porque a cruz ainda não tinha acontecido. Então Jesus apresenta a lei para aquele jovem, e ele é filho de judeu. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde criança. Eu não sei se ele estava mentindo ou falando verdade. Imagino que era verdade, porque Jesus não o repreendeu. Aí Jesus diz: tá bom, só te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem. A Bíblia diz que aquele jovem era rico, possuidor. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A palavra de Deus diz que aquele jovem se entristeceu. E o Lucas começou a abrir o nosso entendimento de como nós somos materialistas, como nós somos apegados, como que nós amamos as coisas dessa vida. E o quanto nós amamos as coisas mais do que Deus. E o quanto nós não entendemos que agora temos um Senhor sobre nós. Senhor é aquele que tem direito. Senhor é aquele que tem posse. Senhor é aquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu dono, Ele tem a posse da sua vida ou não. Precisamos começar a entender essas coisas de forma mais profunda. Não podemos ser rasos nessas coisas, porque Ele está voltando. Tem uma obra a ser feita.
Tem um mundo escandalizado, tem um Brasil religioso que precisa conhecer um povo totalmente nas mãos de Deus. Gente que Deus pode pôr o dedo, gente que Deus pode tirar, gente que Deus pode colocar, gente acessível, gente que diz para Jesus: Senhor, se não for da tua vontade, ainda que eu ame, ainda que eu quero. Eu tenho um sobrinho, um menino bonito, jovem, forte, bonito, parece o filho de Davi, Absalão. Estava na sala conversando com ele, ele tirou a roupa, falei: olha que homem bonito, forte. Ele disse: tio, eu preciso de casar. Falei: está fácil. Se tem uma coisa que está fácil para você, é casar. E ele estava relacionando com uma moça. Eu falei: mas o relacionamento? Eu estava ouvindo boas notícias. Ele falou: não preenche os requisitos. Eu falei: tem requisitos? Ele falou: tem. Aí ele entrou no carro comigo, nós fomos dar uma volta na cidade, eu ia fazer uma visita. Eu disse: quais são os requisitos? Ele disse: eu quero uma mulher que ame a Deus mais do que a mim. Você pode dar uma glória a Deus? Eu quero uma mulher que ame a Jesus mais do que a mim. Porque se ela ama Jesus mais do que eu, vai facilitar todo o processo. Se eu amo Jesus mais do que ela, vai facilitar todo o processo. E aí eu já comecei com as minhas indicações, que eu tenho algumas indicações dessa comunidade. Estão doidos para saber, né? Não vai saber. Muda-se o ambiente, muda-se a autoridade, muda-se a prioridade. Quando você deixa de ser gentio para ser igreja, olhe para mim em nome de Jesus, isso aqui é importante. Acho que eu vou extrapolar o tempo hoje. Quando você deixa de ser gentio para ser igreja, há uma mudança, em primeiro lugar, de ambiente. Segundo, de autoridade. Terceiro, de prioridade. A mudança de ambiente. Você não é mais escravo. Você não serve mais a um imperador. Mudou esse ambiente. Você agora está em um reino que tem um rei chamado Jesus Cristo. E esse reino é um reino de paz, de alegria. Nesse reino, quem governa você é o Espírito de Deus, que Ele teve a coragem de colocar em você. Mudou o seu ambiente. Você não é mais escravo. Você não está mais agora a serviço de Faraó, como os israelitas por 400 anos. Maçando barro no Egito, como escravo, sem nenhuma opção. Aumentava-se o trabalho, diminuía a comida. Assim era nós, antes de conhecermos o Senhor. Estávamos entregues. O inimigo fazia o que queria. O imperador operava sobre nós, nos oprimia, nos escravizava com coisas horríveis, com coisas pequenas. Onde uma pessoa contando o histórico, o passado dela para nós, numa roda de pastores. Aí alguém virou para mim e disse assim: Geraldo, e você? Fiquei sabendo também que você não era flor que se cheire, né? Eu disse: não. Disse: qual era a sua pegada? Eu falei: eu era gênio, eu vivia dentro da garrafa. Mas ele nos prendia com coisas pequenas, insignificantes. Mas aí o seu Senhor foi lá. Aí você acreditou na pregação do Evangelho. Aí você cansado, sobrecarregado, vem um Deus e abre os braços e diz: vinde a mim, ei, sou eu, vem aqui. Todos, é para todos. E você foi, e Ele pegou você e arrancou das mãos do diabo e disse: esse é meu, e plantou no reino. Mudou agora o ambiente. Você não é mais escravo, você é livre.
Mudou-se o ambiente. Ele perdeu toda a condição na sua vida. O diabo te perdeu, o pecado te perdeu, o mundo te perdeu. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus, em um reino. Que você tem acesso ao Rei. Que o caminho foi aberto para você ir lá no Rei, no Pai do Rei. Lá no império você era apenas um escravo. Agora aqui no reino você acessa o coração do Rei. O Rei se interessa por você. O Rei quer te ouvir. O Rei quer ouvir as suas angústias. O Rei se importa com você, ama você, morreu por você e quer levar você ao Pai dele, ao trono de Deus. Você agora tem valor. E a Bíblia diz que agora você é uma chama. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, os ministros do Senhor, são como labareda de fogo. Agora os demônios olham para você e não vê essa estrutura caída, essa estrutura que está murchando a cada dia, parecendo maracujá de gaveta. Agora o diabo olha para você e vê uma labareda de fogo, porque ele vê o seu espírito aceso pela conversão, aceso em Jesus. Se alguém é nova criatura, se alguém está em Cristo, não vai ser, agora, no momento em que ele recebeu Jesus. Outro dia eu contava para uma pessoa que no dia que eu recebi Jesus, eu saí da igreja, eu não senti o chão. Eu me senti um negócio de outro mundo, parece que eu estava andando nas nuvens. Cheguei na igreja, carteira de cigarro, eu fumava aquele, acho que era Carlton, né? Carlton, aquele da caixinha, né? Fazia volume, só tinha um cigarro. Joguei a caixinha fora, coloquei um cigarro. E depois do culto, é nóis. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Eu até tentei acender. Quem fumou aqui sabe como que fuma. Você fuma assim, você puxa, você engole, aqui vai lá no seu pulmão, deixa um monte de doença lá e volta. Aí você sopra, só o resto. E eu puxei, não consegui engolir. Porque o Espírito de Deus já estava no ambiente. A casa já estava ocupada. Se você recebeu Jesus, a casa está ocupada. Quando o diabo bate na porta, já tem inquilino. O inquilino chama o Espírito Santo de Deus. Está habitado. Segundo lugar, há uma mudança de autoridade. Abre a sua Bíblia, por favor, comigo em Romanos 8. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Houve agora uma mudança de autoridade. Mudou o ambiente, mas mudou também a autoridade. Verso 1. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mudou a autoridade. Antes você estava debaixo de lei. Lei fala de domínio, lei fala de força. Antes de você conhecer esse Senhor, você estava dominado por duas leis: a lei do pecado e a lei da morte. Você estava confinado à morte. Você acordava segunda-feira e dizia: essa semana eu não vou pecar. E quando você pegava o ônibus dentro do Transúltimo, você já começava a pecar. Você não tinha domínio porque você estava debaixo de uma força.
Eu me lembro quando a minha mãe começou a me abrir os olhos a respeito do Evangelho. Eu cometia coisas que eu sabia que aquilo não era da vontade de Deus. Aquilo me entristecia. Eu dizia, mas nunca eu faço. Não durava 24 horas, estava eu lá de novo firme. Porque eu estava debaixo de uma lei. Eu estava debaixo de uma força. Mas agora as Escrituras vêm e diz, mudou a autoridade sobre você. A lei fala de autoridade. O que governa você agora não é mais o pecado e a morte. Quem governa você agora é a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Isso não é teórico, isso é prático. É uma experiência. Você vive. É difícil de explicar. É difícil de contar. Por mais que você tente contar, as pessoas vão achar que você é um herege, um doido, um fanático. Foi assim com meu pai. Os amigos dele disseram, fizeram uma lavagem cerebral no senhor. Não é? É que agora mudou o ambiente, mas mudou também a autoridade. Eu não sou mais governado pelo pecado, pela morte. Há um governo sobre a minha vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quantos amam esse governo? Quantos amam esse Senhor? Dão glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, uma das coisas que mais mexe comigo foi algo que me aconteceu na Tanzânia, na África. A mulher veio trazer uma oferta para mim. Era uma fruta podre. Era uma fruta podre. E ela deu um sorriso. Me entregou aquela fruta. O pastor Osnei do meu lado disse, olha, provavelmente ela ia comer isso aí. Falei, mas a fruta está estragada. Ele disse, mas talvez é só o que ela tem. Queridos, não pense você que aquela mulher chegou até mim triste. Ela chegou com um sorriso. Ela disse, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Você não consegue mais comer, você perde a fome. Você não consegue mais dormir, você rola na cama e diz, como que pode? Como que pode isso? Pode. Porque quando você o conhece, o seu prazer é Ele. O que você ama é ver Ele operando na sua vida. Isso é igreja. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Mas mudou também a prioridade. Antes você servia, você abre a sua Bíblia comigo em Efésios. Vamos entender, vamos começar a entender algo aqui importante. Meu tempo está acabando. Mudou-se também a prioridade. Antes você vivia para os seus interesses. Você tinha uma lista de prioridades que visava você, o seu ego, a sua vontade. Agora mudou. A sua prioridade agora é satisfazer aquele que te chamou. Eu esperava um aleluia melhor. A sua prioridade agora é satisfazer aquele que te chamou. Amém, amados? E para isso você precisa preparar. Eu estava lendo um pouquinho sobre a igreja em Éfeso. Amados, que igreja rica. Estou falando de coisas espirituais, não estou falando de dinheiro. Que igreja maravilhosa. Sabe o que a história conta sobre a igreja de Éfeso? É que essa igreja, é que esses irmãos, eles já estavam completos em duas doutrinas. Eles estavam completos na doutrina da fé. E eles estavam completos na doutrina do amor. Imagine
Alguém convida você para pregar numa igreja. Aí chegando lá na igreja, a pessoa fala assim para você: mas essa igreja que você vai pregar, deixa eu te falar uma coisa, ela já está completa em duas doutrinas, a doutrina da fé e do amor. Aí você pensa: o que eu vou pregar para essa igreja então? A Bíblia diz que o perfeito é aquele que anda no amor. Eles tinham completado essa doutrina entre eles. Nada mais importante do que a fé, amados. É uma questão de sobrevivência. O justo viverá por fé. Eles estavam crescidos nessas duas doutrinas. Antes de nós lermos o texto, olhem para mim um instante. É difícil a gente ficar aqui no púlpito falando a respeito dessa igreja, porque parece que a gente quer se exibir, né? Mas eu reconheço que em algumas áreas essa igreja aqui tem crescido. Sobretudo na paixão pelas nações. Sabe, eu vou contar para os irmãos o que mais mexeu comigo na vigília. Foi ver nossos filhos, foi ver as crianças dessa igreja abraçando bandeiras, beijando bandeira das nações e orando. Sabe, irmãos, isso mexe comigo. Teve um que estava aqui, ó, ele abraçou a bandeira assim. Irmãos, ele não queria aparecer, até porque a filmadora não estava ligada. Ele abraçou a bandeira, ele fechou o olhinho. Eu olhei para aquilo, eu fiquei cheio do Espírito Santo. Eu falei: Senhor, que ele cresça assim, que ele jamais perca isso aí, que ele nunca ele venha perder isso aí, essa paixão. Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Vamos dizer junto: iluminados os olhos do vosso coração. Mais uma vez: iluminados os olhos do vosso coração. Seu coração tem olho, tá? Tem olhos. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória na sua herança nos santos. Olhem para mim um instante. Paulo aqui está dando um caminho de maturidade. Queridos, por incrível que pareça, a igreja do Brasil, ela recebeu muito, como eu disse no início da minha ministração, mas por incrível que pareça, nós ainda temos no Brasil uma igreja rasa, porque ela não entendeu algumas coisas que a igreja de Éfeso entendeu. Paulo aqui diz que a fé desses irmãos, ela chamou a atenção da sociedade, ela chamou a atenção das pessoas, ela ficou conhecida. As pessoas começaram a dizer: olha, você já viu a casa de adoração? Irmãos, nós estamos num centro religioso, não é brasileiro não, nem da América do Sul. Esse lugar aqui é conhecido no mundo, vem pessoas de vários lugares do mundo aqui. Nós estamos num centro religioso, que vem gente do mundo inteiro. Éfeso era assim também, era uma região parecida com a nossa, mas a fé dessa igreja chamou a atenção. Queridos, a nossa fé tem que chamar a atenção dessa cidade. A nossa convicção do nosso Senhor, a nossa entrega, a nossa devoção, a nossa vida de prática do Evangelho tem que sacudir essa cidade. Quando eu cheguei aqui na reunião, um pastor me procurou, o pastor Mateus. Ele disse: eu encontrei com uma pessoa essa semana, que ele teve numa das nossas reuniões aqui, ele não conhece ainda o Senhor, e ele ouviu uma palavra sua, ele está muito curioso, aquilo mexeu com ele. Irmãos, a nossa vida tem que mexer com as pessoas. E o Mateus disse: vou te passar o contato. Eu falei: passa mesmo, porque eu quero que o Espírito de Deus mexa nele,
e remova ele de gentil para a igreja. Essa igreja chamou a atenção, irmãos. A fé deles chamaram a atenção. Nós não podemos ser conhecidos pela placa que está aí fora. Nós temos que ser conhecidos por aquilo que nós estamos fazendo nessa cidade, o que nós estamos realizando. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus? Segundo lugar, Paulo diz que o amor dessa igreja, o amor fraternal, aquele amor de 1 Pedro 4,8, projeta aqui para nós, o amor entre nós, o amor fraternal, verdadeiro, que cobre. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele cobre multidões de pecados. Vocês estão olhando para um homem que tem essa multidão. Nós temos que cobrir uns aos outros. Nós temos que aprender a andar nesse amor, amados, nesse amor fraternal, nessa comunhão, onde o meu irmão tem valor para mim, onde o meu amor, onde o meu irmão não é mais um membro da igreja a qual eu sou membro. Não, ele é meu irmão de fato. Eu sinto a dor dele, eu sinto as suas necessidades, eu o abraço, eu o beijo, eu quero estar junto com ele, porque o amor fraternal que Deus colocou em mim é também para ele, porque eu preciso dele para que nós juntos possamos fazer aquilo que Deus estabeleceu para que façamos. Quem entende isso, dá glória a Deus. Essa igreja andava nesse amor, irmãos, de assistir a necessidade uns dos outros, de se importar com uns aos outros, de sentir a dor do outro. Cuidar do corpo. Você já viu quando alguma parte do seu corpo machuca? Todo o seu corpo trabalha para resolver o problema do machucado. Sim ou não? Eu tenho uma unha aqui problemática, que de vez em quando ela começa latejando, e aí o corpo inteiro trabalha para ver se resolve o problema da unha, porque incomoda o corpo inteiro. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, rogar ao Senhor que Ele derrame esse amor sobre nós, de olhar para o nosso irmão e nos ver, que a imagem do irmão reflita em você. Eu tenho que cuidar dele como eu cuido de mim. Quem entende isso, diga amém. Mas faltava algo a essa igreja. Faltava espírito de sabedoria. Faltava duas coisas a essa igreja, que Paulo orou aqui por eles. Primeiro, para que eles recebessem espírito de sabedoria. O pastor Gustavo estava nos relatando como que aquela série sobre discipulado surtiu efeito na igreja. Fiquei muito feliz, irmão. Alguns irmãos aqui querem andar debaixo de discipulado. Alguns procuraram os pastores: olha, eu estou sem um discipulador, eu quero caminhar debaixo de discipulado. Querido, se você está aqui, é membro dessa igreja e ainda não tem um discipulador, procure, é bênção. Não é? Eu fiquei muito feliz com aquilo. Alegrou meu coração. Porque sabe aonde vem a sabedoria a uma igreja, irmãos? Quando ela aprende a andar debaixo de discipulado. Escute isso. Sabedoria se recebe de pessoas que têm uma caminhada maior do que a sua. Você quer ser um sábio? Ande com pessoas que têm uma caminhada maior do que a sua. Você quer crescer em sabedoria? Busque conselho. Fale, coloque para fora. Fale das suas dificuldades. Seu empresário e está vendo um irmão que está à sua frente, se humilha, vai lá. Pergunta para ele: como que eu faço? Como que eu faço com o meu caixa? Como que eu faço com o meu estoque? Como que eu me relaciono com os meus funcionários? Sabedoria se recebe dos homens. Um tempo desse eu tive uma oportunidade de viajar com um dos homens mais sábios dessa nação. Irmãos, e eu tinha uma agenda apertada, mas eu entendi que eu não podia perder aquele momento. Paulo ora para que eles recebam o espírito de sabedoria. Pastor, mas a fé não é suficiente. Fé e amor já não é suficiente. Se fosse, Paulo não pedia sabedoria. Eu conheço pessoas de fé que têm feito um monte de caca. Eu conheço pessoas que até andam no amor, mas também faz as suas besteiras, porque não está completo. Mas sabedoria se recebe dos homens. A Bíblia diz que aquele que busca o conselho, ele vai
se livrar de muitos males. Então era uma igreja próspera no amor, próspera na fé, mas uma igreja que estava desprezando o aconselhamento. Ontem lá em Trindade, uma pessoa perguntou assim para mim: quantos pastores tem lá? Eu falei: não contei ainda não, mas deve ter uns 250. Ou igreja que tem pastor é essa aqui, irmão. E graças a Deus, amém, irmão? Posso ouvir o amém da sua boca? É muito pastor, é muito obreiro. E gente capacitada. Gente capacitada. Essa igreja é privilegiada, irmãos. Tem muitos obreiros capacitados, pastores e mulheres capacitados. E aí, você vai crescer em sabedoria, ou você vai andar paralelo ao rebanho, ou você vai estar junto aqui buscando conselho, para que você cresça. Depois Paulo diz assim para eles, que eles precisavam também receber espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Eu termino aqui, porque não basta nós entendermos, irmãos, que nós somos igreja, que nós somos a eclesia. Não basta entendermos que mudou a realidade, o ambiente, a autoridade e o propósito. Precisamos crescer em revelação, porque quanto mais você conhece de Deus, mais você obedece a Ele. Vamos dizer isso junto? Diga comigo: quanto mais eu conheço de Deus, mais eu obedeço. Amém? E como eu recebo revelação, pastor? Abra sua Bíblia comigo para a gente terminar em João no capítulo 14. Olha o que Jesus diz aqui: sabedoria se recebe dos homens, amados, mas a revelação da vontade de Deus se recebe do Espírito Santo. Quem aqui já nasceu de novo, dá um glória a Deus. Quem aqui nasceu da água e do Espírito, dá um glória a Deus. Quantos aqui, como Paulo, sabe que você tem o Espírito Santo? Diga amém. Interessante, Paulo, né? Ele disse: eu penso que eu tenho o Espírito. Eu não penso, irmãos, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito de Deus. Mas nós desprezamos o maior conselheiro, o conselheiro perfeito, aquele que conhece toda a vontade de Deus, que está dentro de nós. Quando você despreza a leitura da palavra, a meditação da palavra, você está desprezando a revelação. Quando você despreza uma vida de oração, você está desprezando a revelação. Você só vai andar com Deus, irmãos, por entendimento revelado. Aliás, tem um livro do pastor Luciano Subirá que todos aqui deveriam ler: Conhecimento Revelado. Como que à medida que Deus vai falando com você, se revelando a você, você vai andando. Eu disse algo aqui esses dias atrás: existem coisas que Deus quer fazer na sua vida que você não vai receber do púlpito. Deus quer falar coisas para você que Deus não vai falar através de um pastor aqui pregando, ainda que isso aconteça, mas Deus não vai falar tudo. Há coisas que Deus quer tratar entre Ele e você, na intimidade. Isso chama de conhecimento revelado. Quando Deus abre o seu entendimento e te mostra algo. Eu fiquei olhando para aquele jovem, para o Lucas, 20 anos, solteiro, é um jovenzinho, irmão, tão cheio de revelação, tão cheio de vida. Eu vibrei com aquele jovem. Ele disse: pastor Roberto, que o Senhor nos dê muitos como esse, que prega por revelação. Irmãos, aqui a menina tem um entendimento de quem é Jesus, do amor pelo Senhor. Ele vê o Senhor como algo mais precioso da sua vida. Fala com uma convicção. Terminou de pregar, chamou os jovens, e uma multidão de jovens veio para frente. Alguns chorando, alguns para receber Jesus, outros para reconciliar com o Senhor, outros porque queria ter a vida daquele jovem. Posso ouvir um glória a Deus? Mas nós desprezamos o que nós temos de mais precioso, que é o Espírito Santo dentro de nós, que está pronto a nos ensinar 24 horas. Queridos, qualquer hora do dia que você quiser falar com o maior professor de Deus, você fala. Ele está aí dentro de você, disponível. Mas nós desprezamos isso. Eu estava dando relatório para os pastores da situação do evangelismo no mundo hoje. Ainda existe 3.000 povos a ser alcançados, povos isolados que não ouviram nada do evangelho. Um dos pastores perguntou: e por que nós não chegamos lá ainda? Ele disse: por uma igreja que não tem a revelação de Deus. Porque é a revelação de Deus que vai fazer você andar em Deus. É a revelação de Deus que vai mover você. É a revelação de Deus que vai te libertar da avareza, desse mundo, do pecado.
João capítulo 14, vamos ler 3 versos para a gente terminar. E eu rogarei, verso 14, verso 16, perdão. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Vamos dizer bem alto: o Espírito da verdade. Eu vou perguntar e você responde: qual o Espírito que está dentro de você? Com convicção. Qual é o Espírito que está dentro de você? Aí ele continua: que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará algumas coisas. Quantas coisas? Quantos querem conhecer todas as coisas de Deus? Pastor, isso é utopia. Utopia. Como é que é? Como é que fala? Utopia, né? Utopia, tá certo. Utopia, obrigado, pastor. Eu tenho uma professora aqui na minha frente. Se eu errar, você ajuda aí. Não. O Espírito de Deus está aí dentro para ensinar todas as coisas a você. Vamos ler mais uma vez o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quem recebe, dá um glória a Deus. Então diga comigo: fé, amor, sabedoria e revelação. Diga comigo: somos igreja. Devemos andar na fé, no amor, na sabedoria e na revelação, para cumprir o propósito de ser eclesia, chamados para fora. Glória a Deus.